Em um estranho acontecimento no Reino Unido, duas irmãs gêmeas idênticas andavam juntas no meio de uma rodovia, até serem paradas pela polícia local. Com estranhos comportamentos, ambas se jogaram em frente de caminhões e carros que passavam pela rodovia. E o final dessa história leva à morte de um inocente que não tinha nenhuma relação com elas. Entenda agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E dessa vez com um caso bem misterioso. Então já no comecinho do vídeo vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal e deixem um like aí no meu vídeo porque me apoia muito na divulgação dos vídeos. Deixem um comentário aqui com uma sugestão de caso para eu trazer aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Sabine e Ursula Eriksson são irmãs gêmeas que nasceram no dia 3 de novembro de 1967 na Suécia. Elas são as irmãs mais novas de Mona Eriksson e Björn Eriksson. Elas tiveram uma vida simples, mas sem nenhum tipo de incidente que as fizessem serem consideradas estranhas ou diferentes, então elas tiveram uma infância relativamente normal, mas sem muitas condições financeiras. Sobre os anos que se seguiram, não tem nenhuma informação sobre a vida das duas, então é um completo mistério. Não há muitos relatos sobre como que foi a vida das duas durante a adolescência, e isso é um fato muito importante porque existe uma teoria de que as duas gêmeas teriam sido vítimas do experimento MKUltra. Algumas pessoas dizem que é por isso que não tem nenhuma informação delas na adolescência, porque durante a adolescência elas teriam sido vítimas desse experimento. E o MKUltra foi um programa da CIA que realmente existiu, que fazia experiências ilegais em humanos, idealizado pelo agente Sidney Gottlieb, com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral durante a Guerra Fria. Eles faziam tudo através de drogas e torturas para ver como que a mente humana funcionava, sendo submetida a essas drogas, e também para avaliar se era possível forçar confissões e interrogatórios. Então existiu esse experimento, algumas pessoas acham que as gêmeas foram vítimas deles, mas lá no final do vídeo eu trago as teorias e me aprofundo mais sobre esse tema. Então ninguém tem certeza de nada do que de fato aconteceu até elas se tornarem adultas e começarem a ter comportamentos bem bizarros. No início dos anos 2000, quando as gêmeas tinham 33 anos de idade, a Ursula foi morar nos Estados Unidos, enquanto a Sabina foi morar na Irlanda com seu marido e com 2 filhos. Nenhuma das duas teve até então nenhum registro de ficha criminal ou doenças psicológicas, e elas também não tinham familiares com esse histórico de doença mental. Isso significa que as duas tiveram provavelmente vidas bem normais, até onde a gente sabe, até que algumas coisas estranhas passaram a acontecer. Em 16 de maio de 2008, quando as gêmeas tinham 41 anos de idade, a Ursula saiu dos Estados Unidos e foi visitar a sua irmã na Irlanda, na cidade de Mallow, no condado de Cork. Não se sabe o motivo que fez a Ursula ter feito essa viagem, se seria apenas para visitar a irmã, que ela estava com saudade depois de tantos anos, ou se seria por algo mais específico que ninguém soube explicar. Mas as duas se encontraram na casa da Sabina e de lá as duas saíram sem avisar ninguém para onde iriam ou o que iriam fazer juntas. Então nem o marido e nem os filhos da Sabina sabiam para onde elas iam. As duas saíram e desapareceram sem avisar ninguém. Elas saíram levando 2 bolsas grandes de viagem e pegaram um barco até Liverpool. Então no dia seguinte que as gêmeas saíram da casa da Sabina, elas chegaram na cidade de Liverpool, no Reino Unido, por volta das 8h30 da manhã. E chegando lá, elas tentaram fazer uma denúncia contra o marido da Sabina. Elas foram até a delegacia da cidade de Liverpool para informar que as crianças dela corriam perigo, porque ela e o marido haviam brigado e ele era um cara extremamente violento e abusivo. Então os policiais atenderam elas ali, mas antes mesmo de registrar o boletim de ocorrência, enquanto a polícia tentava comunicar à polícia da Irlanda para averiguar essas informações, elas simplesmente desistiram da denúncia e saíram da delegacia e foram embora. Elas então foram direto até uma rodoviária para pegar um ônibus que as levariam até Londres. Elas embarcaram no ônibus, mas os passageiros perceberam que elas estavam agindo de forma estranha. O motorista do ônibus foi avisado sobre o comportamento esquisito das duas e ele disse que temia que as gêmeas fossem violentas com os passageiros. E elas ficavam o tempo todo agarradas com aquelas bolsas que elas carregavam, e isso levantou suspeitas de que elas estavam carregando armas, drogas, dinheiro roubado ou até mesmo um corpo.
grupo, porque elas se recusaram a deixar as malas guardadas no porta-malas ou no bagageiro do ônibus, e eram malas bem grandes que ninguém carrega no colo durante uma viagem. Mas elas carregaram a mala ali no colo e ficaram abraçadas nas malas o tempo inteiro sem deixar ninguém chegar perto. Então aquele comportamento foi causando medo nas pessoas e também no motorista do ônibus. E por segurança ele decidiu parar o ônibus e pedir para revistar a bolsa das duas, mas elas não deixaram ele nem tocar na bolsa. Então ele falou que se elas não deixassem ele olhar as malas, elas teriam que descer do ônibus. Elas então foram expulsas do ônibus e proibidas de embarcar novamente, e a polícia foi acionada. Quando elas foram questionadas pela polícia, eles logo deixaram elas partirem sem nenhuma restrição, porque eles acreditavam que elas não eram perigosas e não fariam mal a ninguém. Essa foi a primeira negligência e descaso da polícia nesse caso, porque logo em seguida as duas foram gravadas caminhando no meio de uma rodovia. E elas foram caminhando numa calçada que tinha no meio da rodovia, entre as duas mãos da rodovia, mas que era proibido para pedestre. Naquela rodovia tinha carros circulando na velocidade de aproximadamente 90 km por hora. E as duas tentaram por algumas vezes sair do meio da rodovia e acabaram criando confusão na estrada, colocando a vida delas e também dos motoristas em perigo. Quando o serviço de segurança da rodovia foi acionado para avisar que tinha duas mulheres andando na rodovia em um lugar proibido, eles entraram em contato com a polícia para que eles fossem até lá retirar as duas do meio da rodovia. E o que aconteceu depois chocou todos que estavam presentes nessa rodovia. Inclusive alguns repórteres e jornalistas do programa Motorway Cops da BBC One, que se encontravam naquele dia na rodovia para fazer reportagem falando a respeito dos perigos do tráfico em rodovias. Então tinha essa movimentação de repórteres e jornalistas ali na rodovia, mas foi meio que sem intenção, porque nenhum deles imaginava o que aquelas duas mulheres estavam prestes a fazer. A polícia então chegou à rodovia e começou a chamar para que elas saíssem ali daquela calçadinha do meio da rodovia, e a Úrsula e a Sabina obedeceram à polícia e atravessaram a rodovia correndo até eles. Eles então começaram a conversar com elas e perguntar o que elas estavam fazendo ali, e também eles repreenderam elas, porque ali era um local proibido para pedestres andarem, e elas começaram a discutir com os policiais, e em determinado momento a Úrsula saiu correndo para o meio da pista. O policial chegou a puxar a blusa dela, que a Úrsula estava usando, mas mesmo assim ela conseguiu correr para o meio da rodovia. Ela correu no meio da rodovia e foi atropelada por um caminhão que passava em alta velocidade. Suas pernas foram completamente atropeladas e esmagadas pelo veículo. Em um ato de completa loucura, sem planejamento nenhum, a sua irmã Sabina cometeu a mesma atitude ao ver a irmã dela. Ela também correu para o meio da rodovia e foi atropelada por um carro sedã que passava. Ela se chocou com o para-brisa desse veículo e foi jogada no chão. Ainda assim, ela conseguiu se levantar e foi atropelada de novo por outro carro. Tudo isso enquanto os repórteres locais gravavam a alguns passos de distância tudo o que estava acontecendo. Eles conseguiram filmar o momento exato em que as duas foram atropeladas. A Úrsula, que foi atropelada pelo caminhão, ficou com ferimentos graves. Um policial que estava lá falou que parecia que as pernas dela tinham ficado plana. Mas mesmo assim, ela continuou consciente e xingando os policiais. Já a Sabina, que foi atropelada 2 vezes, ficou inconsciente durante 15 minutos. E ninguém conseguia entender o que tinha motivado essa atitude completamente sem sentido e maluca das gêmeas. Enquanto a Úrsula estava jogada no chão e completamente imobilizada por causa do terrível atropelamento que ela sofreu, ela ficou com machucados na cabeça e fraturas nas pernas, a sua irmã Sabina se levantou após recuperar a consciência e pediu para que os outros motoristas que se aproximavam para atropelar ela novamente. Os paramédicos tentavam ajudar a sua irmã Úrsula, que estava sofrendo de dor por causa das pernas completamente destruídas por causa do caminhão, mas a Úrsula, enquanto isso, fazia de tudo para dificultar e resistir os trabalhos dos paramédicos. A Sabina dizia para sua irmã não deixar eles levarem ela, porque senão ela teria todos os seus órgãos roubados. A Sabina, inclusive, acertou um soco de baixo para cima no rosto de um policial que tentou se aproximar dela. Após dar esse soco na policial, ela correu novamente para o meio da rodovia para ser atropelada novamente. Foram necessários mais de 5 homens para tentar conter a Sabina. Ela teve que ser sedada no ombro por um paramédico local. Eles tiveram que sedar ela com uma injeção no ombro para conseguir conter ela. E eles disseram que a Sabina tinha uma força sobre-humana para continuar de pé, mesmo depois de todo aquele acidente que ela tinha sofrido. E ainda conseguir lutar contra 5 homens. Ela foi colocada em um carro e levada para o hospital, enquanto a Úrsula foi levada de helicóptero para o mesmo hospital. A Úrsula ficou no hospital sob cuidados intensivos por causa do estado da perna dela, e a Sabina, mesmo com os 2 atropelamentos, foi liberada após ter ficado 5 horas no hospital. E o mais bizarro é que ela teve apenas alguns ferimentos leves, mesmo tendo sido atropelada 2 vezes.
Os exames toxicológicos das duas deram negativo, então elas não estavam sob efeito de nenhum medicamento ou drogas. A Sabina foi levada direto para a delegacia, na cidade de Stoke-on-Trent, e lá ela mudou completamente o seu comportamento. Ela parecia outra pessoa. Na delegacia ela estava completamente calma, rindo, fazendo brincadeiras e até mesmo tentando seduzir um dos policiais. Então nem parecia a mesma pessoa que horas antes estava cuspindo, gritando e xingando os policiais. Ela não aparentava estar mais tão preocupada com a saúde da irmã dela, que enquanto isso passava por uma cirurgia nas pernas. Por desacato à autoridade e pelos atos de violência, Sabina passou uma noite na delegacia, onde ela foi submetida a uma avaliação psiquiátrica e depois foi liberada. Então ela foi liberada da delegacia, mas ela não sabia em qual hospital a sua irmã estava. Então a Sabina ficou meio sem rumo, andando ali pelas ruas de Stoke-on-Trent à procura de hospitais na tentativa de encontrar alguma informação sobre a Úrsula. Até que ela se deparou no início da noite, por volta das 7 horas da noite, com um homem chamado Glenn Hollis-Reid, de 54 anos, que estava caminhando com seu cachorro e com um amigo chamado Peter Malloy. Eles viram ela andando meio sem rumo e ela se aproximou para falar com eles. Ela começou a puxar assunto sobre o cachorro dele e o Glenn, como era um homem bem simpático, continuou ali conversando com ela. Eles ficaram preocupados com ela porque parecia que ela estava bem confusa e perdida. A Sabina perguntou se o Glenn conhecia algum hostel onde ela poderia passar a noite e, por compaixão por ela, ele ofereceu para que ela ficasse na sua casa aquela noite. Ela aceitou o convite e o Peter, o amigo do Glenn, não achou muito confiável chamar uma mulher completamente desconhecida que estava perambulando pela rua para passar a noite na casa do amigo dele, mas mesmo assim ele decidiu não falar nada. Aí os três foram para a casa do Glenn a pé. Chegando lá, os três passaram algumas horas juntos. Eles jantaram e conversaram bastante e tomaram alguns drinks. Ela então falou pro Glenn que estava procurando pela irmã dela nos hospitais da cidade e ele falou que ajudaria ela a procurar. E apesar da Sabina ser uma mulher bem simpática, em determinado momento do jantar ela passou a agir de forma esquisita. Ela ficava indo toda hora na janela da casa, vendo se tinha alguém perseguindo ela. O Glenn achou aquilo esquisito, ele até achou que talvez ela estivesse fugindo de algum namorado violento que estaria procurando por ela, e só isso explicaria o seu comportamento paranoico. Durante o jantar, ela também ofereceu aos dois cigarros para eles fumarem, mas logo em seguida ela tirou o cigarro da boca deles, alegando que talvez aqueles cigarros pudessem estar envenenados. Mas mesmo assim, ela continuava fumando os cigarros que ela retirava do mesmo maço. Então a Sabina ela já estava começando a se comportar de forma bem esquisita e eles começaram a perceber que tinha algo errado. O amigo do Glenn foi embora, tarde da noite, e deixou o Glenn sozinho com a Sabina. No dia seguinte, o Glenn passou a maior parte do dia tentando ajudar a Sabina a procurar pela irmã dela, mas sem sucesso. Ao anoitecer, por volta das 7h30 da noite, o Glenn estava preparando o jantar para os dois e ele saiu da sua casa e foi até o vizinho para pedir um pouco de chá, porque ele não tinha mais na casa dele. O vizinho deu saquinhos de chá para ele e logo depois o Glenn retornou para a casa dele. Ele tinha acabado de voltar para a casa dele, tinha acabado de sair ali da porta do vizinho, tinha voltado para a casa dele e logo ele foi esfaqueado e já saiu na rua gritando, dizendo: "Ela me esfaqueou". E ele ficava pedindo ajuda, gritando bastante. O seu vizinho viu tudo, inclusive o momento que a Sabina fugiu do local. O Glenn caiu no chão, já muito machucado, e o vizinho ligou para emergência. Os policiais e os paramédicos chegaram na casa do Glenn, mas já era tarde demais. O Glenn morreu após ser esfaqueado 5 vezes, no dia 20 de maio de 2008. Ele morreu nos braços do seu vizinho e a última coisa que ele falou foi para o vizinho dele cuidar do cachorro dele. Depois que a Sabina fugiu, ela foi vista por câmeras de segurança caminhando pela cidade de forma suspeita e carregando um martelo. No dia seguinte, ela foi avistada novamente por um motociclista que tentou ajudar quando viu que a Sabina corria pela calçada e batia com o martelo na própria cabeça. Quando esse homem se aproximou da Sabina para entender o que estava acontecendo, ela o atacou com um pedaço de telha pontuda que ela estava guardando no seu bolso de trás. Ela atingiu a cabeça dele com aquele pedaço de telha e fez um corte profundo. Ele ficou caído no chão enquanto a Sabina fugiu do local. Os policiais chegaram rápido ao local e conseguiram seguir a Sabina. Ela foi até uma ponte de 6 metros de altura que tinha uma avenida embaixo. E antes que os policiais se aproximassem dela, ela se jogou no meio da avenida com carros em movimento. Ainda assim, ela sobreviveu à queda, mas com as 2 pernas quebradas e a cabeça fraturada. Os paramédicos a ajudaram e foi feito o exame toxicológico de novo nela, que confirmaram que a Sabina não estava sob efeito de drogas ou álcool. Depois de se recuperar, dia 11 de setembro de 2008, ela foi finalmente conduzida à prisão pelo assassinato do Glenn. A Úrsula também recebeu alta do hospital em setembro e se mudou para a Suécia e depois para os Estados Unidos.
seu julgamento, a Sabina Eriksson não respondia aos questionamentos da polícia, mas admitiu ter assassinado Glynn, o que reduziu sua sentença em alguns anos. No dia 2 de setembro de 2010, a justiça decretou que a Sabina iria passar 5 anos na prisão, mas como ela já tinha passado 439 dias sob custódia aguardando sua sentença, ela ficou elegível para ser liberada da cadeia em 2011. Os advogados de defesa da Sabina concluíram que ela sofria de um transtorno mental muito raro chamado folie de Uix, que seria um termo em francês. Traduzido para o português fica loucura a dois, que seria associada a uma loucura compartilhada ou uma loucura contagiosa. Esse transtorno é descrito como algo que ocorre entre duas pessoas de grande intimidade, e geralmente acontece com pessoas da mesma família ou pessoas muito próximas. Esse é um transtorno onde uma pessoa passa a sua loucura, os seus delírios, para uma outra pessoa e isso leva a ambos terem atitudes e transtornos psicóticos. Também pode acontecer das duas pessoas terem alucinações, delírios e surtos em relação à realidade que estão vivendo. O que os psiquiatras concluem é que quando há um caso de folie de Uix, que eu não sei se eu tô falando certo, uma pessoa passa o início de um delírio para outra. E a pessoa que passa o delírio ela é considerada a pessoa dominante ou indutor de todo o delírio. No caso das irmãs Eriksson, a Úrsula seria a pessoa indutora e estaria compartilhando dos seus delírios para sua irmã Sabina. E tudo isso teria se iniciado quando a Úrsula chegou na casa da Sabina, quando foi visitar ela pela primeira vez. A família do Glynn não gostou da Sabina não ter recebido uma sentença mais dura por ter cometido um assassinato. Apesar disso, muitas pessoas entenderam que a Sabina era de fato uma vítima dos seus delírios e que não tinha total culpa dos seus atos. Inclusive, o juiz Saunders, quem cuidou do caso, disse que a sentenciou com base no fato de que o motivo do assassinato foi a doença mental e, portanto, a sua culpabilidade era baixa. Sabina foi levada para a prisão feminina de Brownsfield e lá as outras detentas tinham medo dela. Elas queriam que a Sabina ficasse em uma cela isolada delas. Lá na prisão, a Sabina se encontrou na religião e se voltou ao cristianismo. Durante os anos na cadeia, seu comportamento não era nem um pouco violento e ela nunca mais demonstrou que sofria de delírios. Ao sair da prisão, a Sabina não foi envolvida em nenhum outro caso violento. Ninguém sabe ao certo aonde as duas gêmeas estão hoje, mas a Sabina teria voltado a morar na Suécia, enquanto a Úrsula teria voltado para os Estados Unidos. Porém, não tem nenhuma notícia do paradeiro de ambas. Ao que tudo indica, elas também não teriam mais contato entre si desde que a Sabrina foi presa. E essa história deixa margem para várias teorias da conspiração, porque algumas pessoas acreditam na teoria de que a Sabina era sim vítima de um marido abusivo e por isso elas decidiram fugir naquele dia juntas. Mas essa teoria ela não explica o porquê elas não terminaram de fazer aquele boletim de ocorrência na delegacia e por que elas se tornaram super violentas com os policiais que estavam tentando ajudar elas. Outra teoria que existe é que elas eram soldados da MK Ultra, que eu falei lá no começo do vídeo. Como eu falei, esse projeto foi um nome dado a um programa clandestino e ilegal de experiências em seres humanos criado pela CIA. Esse projeto começou no início dos anos 1950 e continuou até pelo menos no fim dos anos 1960. Foi descoberto que o programa MK Ultra foi usado para aperfeiçoar técnicas de interrogatório através de tortura, também para criar outras personalidades em humanos para missões de espionagem que utilizavam agentes infiltrados e também para experimentar drogas em pessoas e ver qual era a reação no corpo humano. A ideia por trás dessas práticas era colocar a mente em estado de choque, onde ela poderia ser reprogramada. Tudo isso para que eles conseguissem criar soldados e espiões para trabalhar para eles. E aí algumas pessoas acreditam que as irmãs Eriksson foram resultados desses experimentos. Isso explicaria como que elas conseguiram sobreviver sendo atingidas por caminhões e por carro em alta velocidade. Também explica como que a Sabina escapou de várias pessoas que tentavam conter ela, 5 homens que tentaram segurar ela com uma força sobre-humana. E também explicaria por que o caso foi abafado, não foi mais falado, e como que as irmãs sumiram desde então. Outra teoria é que elas talvez estivessem possuídas por entidades malignas, mas claro que não existe nenhuma prova disso. Outra teoria diz que elas eram traficantes de drogas, e isso talvez explicaria o fato delas estarem carregando vários celulares nas malas, e também o fato delas estarem carregando 1000 libras em dinheiro, e também seria esse o motivo pelo qual elas estavam protegendo tanto aquelas malas que elas estavam carregando. Mas isso não explica como elas sobreviveram a todos aqueles atropelamentos e nem por que elas tentaram tirar a própria vida do nada.
O irmão mais velho das gêmeas chegou a dar uma entrevista muito curta para um jornal sueco afirmando que elas estavam sendo perseguidas por lunáticos e por isso elas foram forçadas a fugir e correr para o meio da rodovia. Ele disse: "Elas preferiram levar um caminhão na cara do que ser abusadas por vários homens. Eu faria a mesma coisa se fosse mulher." Porém, nunca existiu qualquer pista desses tais homens que supostamente estavam perseguindo as duas. Então é mais uma teoria bem provável e sem fundamento. Mas essas são algumas das teorias para tentar explicar o que aconteceu nesse surto das duas. Mas a teoria que foi aceita, inclusive no tribunal e pelos médicos, foi a de loucura a dois. Então vai aí mais um caso extremamente misterioso para vocês e como sempre eu quero saber o que você acha, em qual teoria você acredita mais. Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha que aconteceu com as duas irmãs, por que as duas entraram naquele surto do nada. Então deixa aqui no comentário para mim para saber o que você achou do caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.